tem casos que é puro capricho. Salve, meu futuro paciente, se liga nesse comentário aqui. Ai, mas você é tão novinho, nem tem filho ainda pra poder fazer cirurgia. Eu acho que esse é o comentário mais necessário e cruel que você pode fazer pra alguém que acabou de fazer cirurgia plástica. Será que existe idade para você realizar a sua cirurgia? Será que existe um limite razoável? Será que existe um momento ideal para você realizar a sua cirurgia plástica? Aqui eu trouxe duas opiniões, uma delas da VTube e outra, né, de uma pessoa que externou a sua opinião aí na rede, para vocês entenderem dois pontos de vista a respeito dessa questão. Antes da gente iniciar, escreva aqui nos comentários se você acha que existe um momento ideal para realizar a sua cirurgia plástica, se você acha que deve ser antes ou depois da gestação, se você acha que deve ser assim que a pessoa percebe algo que ela gostaria de mudar, se você acha que, enfim, deixa aí a sua opinião, porque é importante para que a gente possa entender um pouquinho da cabecinha de vocês. Antes da gente iniciar, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações desse canal e ficar por dentro de absolutamente tudo que rola nesse universo. Aqui lembrando vocês, Dr. Daniel, cirurgião plástico, mais de 10 anos de cirurgia plástica, focado exclusivamente em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama, certo? Aqui nesse canal você vai encontrar absolutamente tudo sobre esse tema para você se preparar para a sua cirurgia da melhor maneira possível, tendo acesso às últimas informações do mundo sobre estas técnicas, certo? Agora sim, vamos falar um pouco sobre o momento de se realizar uma cirurgia plástica. Roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá, a nossa primeira opinião. Estava aqui comentando sobre a questão do momento, né? Vamos terminar de ouvir aqui. Bom, eu tô no auge da minha vida, eu tenho 25 anos. Eu amo sair, eu amo vestir certos tipos de roupa que não tava legal. Pra mim, eu não me sentia bem quando eu ia sair e colocava minhas roupas, não tava me sentindo bem. Aí eu acabei de casar, aí eu ia esperar 4, 5 anos, que é o mínimo que eu quero pra ter filho, pra poder me sentir bem. Ah, mas você agora adquiriu uma cicatriz, porque eu fiz uma mini abdominoplastia. Tá, mas depois que eu virar mãe, então que tá liberado pra ter uma cicatriz. Aí a pessoa vira e fala, não, mas é porque depois que você virar mãe, você já vai ter a cicatriz da cesárea, então aí você pode adquirir outra cicatriz. Tá, mas aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, enfim, vou tá cortando ali no... Queridos, eu preciso concordar com ela aqui. O que acontece? As pessoas adoram dar opinião na vida alheia, né? O que eu acho? Inclusive, esse é um tema que eu, enquanto cirurgião, eu nem me sinto à vontade para definir aquilo que o paciente deve ou não deve saber fazer, até porque quem sente determinado incômodo é o paciente. O que o cirurgião precisa esclarecer é se há possibilidade técnica de realizar aquilo que o paciente está desejando e quais as condições, quais as consequências daquilo. E aí o paciente vai precisar decidir de forma madura e de forma consciente sobre aquilo que ele quer fazer, certo? O que eu sempre digo para todos os pacientes: uma cirurgia plástica, o que ela representa na sua vida? Representa qualidade de vida, certo? Coisas que você vai fazer, coisas que você vai deixar de fazer em um determinado intervalo de tempo. Se você deixa uma cirurgia para frente, então fala, não vou fazer agora, vou fazer depois que eu for ter filhos. Enfim, como aqui ela disse. Vai ter uma série de coisas que ela vai deixar de fazer ou que ela não vai estar 100% à vontade e ela poderia estar caso tivesse realizado a cirurgia, e óbvio, a cirurgia tivesse tido êxito, certo? Então, assim, aquele determinado período que ela deixou de fazer coisas, que ela perdeu um pouquinho na qualidade de vida, digamos assim, né? E aí isso é um julgamento muito pessoal, não tem como eu definir para o paciente, não, isso, você não deve se incomodar com isso, ou você deve se incomodar com aquilo. O que eu preciso dizer para o paciente, falar, isso é possível ser feito, isso não é possível ser feito, isso não é um problema que a gente consegue resolver, isso é um problema que a gente consegue resolver. E aí o paciente precisa entender, e quais as consequências? É cicatriz aqui, quais as possíveis complicações são essas, essas e essas, será que vale a pena? E aí o paciente precisa participar da decisão, certo? Agora, o que eu não posso é impor ao paciente uma perspectiva minha sobre a vida, certo? O que eu preciso é só representar na vida dele uma alternativa, e é isso que a cirurgia plástica é.
e deve representar aí na sua vida que quer realizar uma cirurgia. Uma alternativa a resolver alguma coisa, aquilo que está te incomodando, certo? Não dá pra gente impor a nossa vontade, não dá pra gente impor aquilo que eu considero bonito ou que eu considero feio. A gente fala, não, mas isso é um absurdo você se incomodar com isso. Quem sabe disso é o paciente, quem sabe o quanto ele se incomoda com aquilo é o paciente, é óbvio, aí o cirurgião vai precisar explicar o que é possível ser melhorado, certo? Agora, como eu disse a vocês, quem vai julgar de forma clara o que ele vai perder ao fazer a cirurgia daqui 4, 5 anos ou fazer a cirurgia agora é o próprio paciente. Não há, né, a possibilidade de o cirurgião intervir diretamente e dizer com todas as letras, não, você deve ou você não deve fazer determinada cirurgia. Vamos ver a segunda opinião aqui, que é a opinião da VTube. Gente, queria muito bater um papo sincero aqui com vocês, que eu acho que eu posso ajudar ou influenciar positivamente meninas jovens. Por quê? Eu tava comentando com ele no carro e ele falou, amor, você deveria contar isso nos seus stories. Acho que é legal. Então vamos lá. Eu fui no nutrólogo hoje para avaliar uma alimentação mais saudável. Como vocês sabem, eu quero levar uma vida mais saudável. Comecei a treinar, vou voltar pro squash agora que eu amo, tô comendo bem, enfim, fui fazer uma análise de exames, ver minha porcentagem de gordura, enfim, fui cuidar de mim. Comentando com o médico, né, ele falou da amamentação, tudo que eu tô fazendo é em cima da amamentação, claro, porque eu não quero parar de amamentar. E comentando com ele, eu falei, olha, já fiz 2 cirurgias no meu peito, muito nova, uma com 16 anos e uma com 18 anos. Uma aureoplastia, reduzir a auréola, mastopexia, calma aí. E contando pra ele a situação das 2 cirurgias, como foi o pós, que ficou 9 meses aberto, que não fechava, que usou placa de não lembro do que agora, de tipo um ferrinho, titânio, não sei, pra fechar o buraco, que foi 2 cirurgias muito invasivas e muito nova, no momento que o peito tá desenvolvendo ainda. Ele virou e falou a seguinte frase pra mim, você tem que levantar a mão pro céu e dar graças a Deus que sai leite. Porque com toda essa invasão, era pra nem sair leite. Agradeça que você consegue realizar o seu sonho de amamentar, que tá saindo leite, porque poderia não sair. Não foi só simplesmente pôr silicone, porque o silicone realmente não atrapalha a amamentação quando ele é bem feito. Mas no meu caso não foi o silicone, foi redução da mama, foi tirar a auréola, foi reduzir a auréola, foi pôr o silicone depois, 2 vezes, muito nova, quando o peito tá desenvolvendo com 16 e 18 anos. E muita gente nem sabia que já tinha feito 2 cirurgias, mas já fiz 16 anos e 18 anos. Vamos lá, queridos. Existe a possibilidade de fazer cirurgia, por exemplo, pacientes com 16 anos? Existe. Mas eu vou explicar para vocês quais as condições. E aí, de fato, tem um certo lado, né, de sensatez aqui naquilo que a VTube está contando, mas é importante a gente deixar claro algumas coisas. Um paciente, eventualmente, de 16 anos, né, pode-se optar por fazer uma cirurgia? Aí é óbvio, tem um pouco de opinião, tá? Não existe um limite, assim, desde que os pais estejam de acordo, né? E o paciente, obviamente, o cirurgião pode proceder com a cirurgia, mas no limite do bom senso, né? Vamos colocar o bom senso aqui para a discussão. Um paciente jovem, abaixo de 18 anos, digamos assim, tem essas questões de formação do tecido mamário? Até tem, tá? Normalmente a gente considera que a mama vai se formar até 2 anos depois da menarca, até 2 anos depois que começou a menstruar, a mama vai terminar o seu desenvolvimento. Óbvio, se o paciente estiver oscilando o peso, ainda vai ter algumas alterações no tamanho da mama. Então, se o paciente está ganhando peso, vai ganhar volume ali, porque a mama também acumula gordura. Tem esse detalhe que é sempre importante ficar claro. Mas, olha só, queridos, a gente tem alguns limites, tá? Que de fato precisam ter um peso razoável de bom senso. Existem pacientes de 16 anos com impacto em qualidade de vida assustador. Por exemplo, pacientes com uma mama gigante, não só com dor nas costas, mas com um nível de comprometimento social, de qualidade de vida assustador. Ou mesmo pacientes com malformação da mama, pacientes que, por exemplo, tem graus avançados de mama tuberosa, que muitas vezes representa assim, um constrangimento gigante na vida do paciente. E muitas vezes esses pacientes não só têm um impacto terrível em qualidade de vida, mas desenvolvimento escolar,
muitas vezes inclusive de socialização. Então, assim, isso tem um impacto brutal. O que é verdade, o que é fato? É óbvio, uma mastopexia pode interferir em amamentação, pode interferir em sensibilidade, as duas coisas, pode, tá? Então, a paciente com 16 anos, ela tem que ter uma certa clareza, e aí pai e mãe também uma certa clareza desse fato, porque é um fato imutável, tá? Não acho razoável um nutrólogo que, enfim, não participou dessa decisão lá atrás, de impor a opinião dele sobre tal fato, tá? Muito embora, né, opinião é aquela coisa, né? Se valesse alguma coisa, você não dava, você vendia, né? Dar opinião, na minha visão, não vale muita coisa, principalmente sobre a vida dos outros, né? De toda forma, existem esses dois pesos de decisão. Tem aquele paciente com uma limitação em qualidade de vida assustador, que muitas vezes ele te implora. Pelo amor de Deus, doutor, me opera porque minha vida tá terrível. O pai e mãe imploram, pede. Pelo amor de Deus, doutor, eu preciso resolver esse problema da minha filha porque tá insuportável. E existem situações que são, de fato, em algum nível, capricho, né? Não vou dizer capricho, é uma palavra um pouco forte, mas que não tem esse peso emocional, não tem esse peso todo em qualidade de vida. A mama caiu um pouquinho. Quero colocar uma mama grande, quero só aumentar a mama, eu quero... O paciente já tem um pouquinho de volume, 16 anos, espera até 18, depois faz. Ou o paciente tem uma quedinha leve. Mas eu quero a mama, um colo lá em cima. Poxa, espera até 18 anos, e aí depois você faz. Um paciente muito acima do peso, que não tá se cuidando legal, poxa, perde peso, depois você faz a cirurgia numa condição melhor. Então, existe bom senso. Então, eu acho que não dá pra gente transferir a história aqui da VTube e generalizar, porque existem sim extremos, tá? Existe o extremo, talvez, no caso da VTube, que é uma cirurgia talvez menos relevante para a qualidade de vida dela, e para um outro extremo, que é uma cirurgia que vai ter um impacto assustador, né? Na socialização, desempenho escolar, enfim, no próprio desenvolvimento da paciente como um todo, tá? Então, o que é importante é que a gente entenda que existem esses limites, não dá pra gente crucificar e generalizar todo mundo que faz cirurgia com 16, 17 anos. Já tive casos em que familiares imploraram... Pelo amor de Deus, doutor, a minha filha não consegue ter o mínimo de qualidade de vida. Sem resolver, uma mama que atrapalha muito, um peso assustador, muita dor nas costas, e mesmo você explicando, falou, doutor, olha, na condição que está agora, a chance dela amamentar é nenhuma, uma mama gigantesca, como é que a paciente vai amamentar, ainda mais depois de uma gestação, sem condição nenhuma, a relação dela com a mama, emocionalmente, é uma relação péssima. Então, enfim, né, muitas vezes a cirurgia plástica vai resgatar essa paciente, vai inclusive proporcionar um desenvolvimento adequado, né, um desenvolvimento social, um desenvolvimento em algum nível até intelectual adequado, porque o paciente vai se sentir mais livre, certo? Apesar de todas as eventuais consequências que uma cirurgia plástica pode ter. Então, estando isso claro, na minha visão, a gente deve sempre analisar caso a caso e não dá pra gente generalizar, certo? Voltando aqui à questão, cirurgia plástica, queria dizer a qualidade de vida. Tem casos realmente que tem um impacto assustador, tem casos que é puro capricho, e aí os casos que a gente talvez perceba um impacto menor, a gente deixa para um momento adequado. Aqueles casos que tem um peso muito grande, conversando com a família, conversando com o paciente tem que estar muito ciente das eventuais consequências. Toda cirurgia tem consequência positiva e negativa, e aí o paciente, em posse dessas informações, junto com a família, vai poder decidir da melhor maneira possível sobre aquilo que ela julga essencial para a vida, né? Eu acho que é fundamental uma boa conversa. O profissional médico, ele não deve ser senhor de tudo, ele deve ajudar essa paciente a tomar boas escolhas, né? A principal premissa da medicina é informar. A gente saber informar sobre aquilo que o paciente pode ou não pode fazer e quais as eventuais consequências, certo? Escreva aí nos comentários se você concorda, se você não concorda, se você passou por alguma circunstância assim. E caso, obviamente, se você decidir realizar a cirurgia, na descrição desse vídeo você encontra o link de agendamento para falar diretamente com a equipe, certo? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Agora sim, valeu!